Pense rápido, qual a verdadeira mensagem dos evangelhos? E os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que nós também chamamos de os evangelhos, eles falam de quê? Se você possui algum conhecimento básico das Escrituras, deve ter respondido essas duas perguntas com relativa facilidade. A questão para a qual N.T. Wright nos provoca em seu livro Como Deus se Tornou Rei, no entanto, é se nós realmente sabemos do que estamos falando. A mensagem do Evangelho para muitos é que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para a justificação do pecador. Porém, ao lermos os 4 evangelhos lá na Bíblia, encontraremos lá muitas outras coisas a respeito de Jesus do que esses poucos tópicos que estamos acostumados a usar para resumirmos a mensagem do Evangelho. Enfim, será que temos realmente compreendido a mensagem dos evangelhos e as suas implicações para a missão de Deus no mundo? Neste vídeo falaremos sobre qual seria a verdadeira mensagem dos evangelhos na visão de N.T. Wright e seu livro Como Deus se Tornou Rei. A grande questão que Wright levanta com este livro é sobre a vida de Jesus entre o seu nascimento e a sua crucificação. Sua tese é que, ao longo da história do cristianismo, a igreja, com as suas confissões e a sua teologia sistemática, sempre focaram esses eventos que consideram o nascimento e a morte de Jesus, enquanto nada ou muito pouco dizem sobre a sua vida. Assim, Wright se propõe a buscar pelo Jesus dos evangelhos. Nossa teologia seria muito paulina e até mesmo falar da mensagem do Evangelho hoje seria repetir uma mensagem muito mais dos aspectos envolvendo a expiação e a justificação, como fora sistematizada a partir dos escritos do apóstolo Paulo. Abriu-se assim um espaço para perguntarmos hoje sobre a mensagem dos 4 evangelhos. Afinal de contas, eles falam de algo mais do que o nascimento, a morte e a ascensão de Jesus? Qual seria a verdadeira mensagem dos evangelhos? Veremos que Wright procura, assim, resgatar a mensagem central dos evangelhos que, na sua visão, vem sendo negligenciada pela igreja. Nas palavras do autor, os grandes credos, cuja forma modelou a expressão de fé de milhões de cristãos no cristianismo oriental e ocidental, simplesmente omitem a seção do meio, a história da vida de Jesus e o significado que essa história transmite. E assim, o seu livro de quase 300 páginas desenvolve o tema a partir de 3 partes e 11 capítulos. Na primeira parte, Wright procura introduzir o problema. Na segunda parte, ele apresenta 4 dimensões dos evangelhos canônicos que são geralmente negligenciados e que nós precisamos recuperar. Já na terceira parte do livro, Wright procura unir os temas do reino de Deus e da cruz de Cristo, fornecendo assim enfoques específicos que foram ignorados ou esquecidos pela igreja. E na última parte do livro, o autor sugere retomar a reflexão em torno dos credos da igreja, integrando a mensagem do reino de Deus conforme nos é apresentada pelos evangelhos. Wright, assim, apresenta um conteúdo de reflexão séria, profunda e abrangente sobre os 4 evangelhos bíblicos, reafirmando seu compromisso e respeito pela história e longa tradição da igreja. Ao mesmo tempo, não foge do seu compromisso de pesquisador e estudioso das Escrituras, que se entende a serviço da igreja e da reflexão teológica. Wright diz em seu livro que a igreja tem conhecido o evangelho conforme a igreja primitiva o expressou e, em boa medida, ignora o evangelho dos evangelhos. Lembrando que, por evangelho, podemos nos referir à mensagem, bem como aos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Nesse sentido é que Wright propõe resgatar o evangelho dos evangelhos, a saber, a mensagem contida nos 4 evangelhos da Bíblia. Em resumo, os evangelhos falam muito do reino de Deus, porém a teologia e a sua sistematização costumam focar em aspectos pontuais da vida de Jesus e da teologia posterior. A mensagem do reino de Deus, assim, é negligenciada, ou no mínimo pouco explorada e compreendida pela igreja. E para essa busca do evangelho nos evangelhos, é necessário compreender também algumas questões modernas que influenciaram e ainda influenciam fortemente a maneira como se lê e se compreende o Novo Testamento. No contexto da teologia mais erudita ou acadêmica, por exemplo, o teólogo alemão Rudolf Bultmann buscava na Bíblia não a narrativa de uma história sobre fatos reais,
mas a expressão da experiência da fé daqueles primeiros cristãos. Assim, autores como Marcos e Lucas estavam somente expressando a sua fé em suas experiências individuais e comunitárias. Não haveria nenhum interesse da parte daqueles autores, dos autores dos evangelhos, em apresentar o que de fato aconteceu a partir de uma perspectiva histórica baseada em fatos. O que sobra disso, assim, é que os evangelhos tratam muito mais a respeito dos primórdios da fé cristã do que a respeito de Jesus. O problema é que os críticos de Bultmann, que ficam horrorizados com a sua visão de não historicidade das escrituras, acabam também seguindo por um caminho de interpretação e significado que lê os evangelhos sinalizando apenas a cruz e a experiência da Igreja Antiga. Os conservadores, assim, não nos apresentam uma melhor condição a não ser uma leitura dos evangelhos como um mero material ilustrativo para a morte e ressurreição de Jesus. O que Wright está sugerindo é que a Igreja tem passado a olhar para os 4 evangelhos não como textos centrais, mas meramente ilustrativos, onde encontraremos alguns pontos de apoio para um evangelho que já temos formulado em nossos credos e também em nossa teologia sistemática. A proposta de Wright em seu livro, portanto, é instigante. Tem levado muitos a considerarem este um dos seus melhores livros. E olha que Wright já escreveu quase uma centena deles. Sob o risco de parecer exagerado e até mesmo caricato, Wright afirma algo bastante provocativo ao final do primeiro capítulo. Os evangelhos são tão densos, tão cheios de detalhe vívido e esplêndido, que por um lado os pregadores têm material suficiente para trabalhar com a parábola ou o milagre da semana, enquanto os acadêmicos, por outro lado, têm o suficiente para tentar descobrir de que fonte a passagem se origina. Nem pregadores, nem acadêmicos se preocuparam muito com o que a história em questão faz de fato no contexto mais amplo da narrativa que o evangelho construiu. Essa propensão aos detalhes, privilegiada nos estudos acadêmicos, geralmente acaba perdendo o quadro geral. Wright está, assim, incomodado com o fato de que a Igreja, em sua abordagem da Escritura, foca tanto o detalhe que perde o quadro geral. E a ênfase no detalhe, sem o contexto mais amplo, acaba contribuindo para gerar distorções, o que forma, então, o quadro geral da mensagem dos Evangelhos. É claro que Wright também sabe que o problema oposto existe. Ou seja, existem leituras que focam num Jesus humano, desqualificando todo e qualquer elemento divino sobrenatural. Assim, nascimento virginal, milagres e ressurreição, ascensão, seriam apenas elementos que os cristãos apresentaram para alimentarem a sua fé. O que sobra disso é um Jesus revolucionário, ou quem sabe um visionário apocalíptico, quem sabe um mestre moral, ou uma mistura de tudo isso, alguém com uma mensagem de fraternidade. Isso coloca a verdade das descobertas sobre Jesus nas mãos de alguns poucos iluminados, enquanto a maior parte da igreja teria entendido tudo errado. A missão a que Wright se propõe, portanto, visa revisitar os evangelhos em busca de Jesus e as implicações dessas descobertas para a nossa vida e para a missão de Deus hoje. Se Jesus é o Senhor, se Ele reina já, então podemos viver sob nova realidade. Sim, em Jesus Deus se tornou rei e nós devemos buscar compreender as implicações disso. Não se trata de algo para o futuro somente, mas para hoje. Como é viver como verdadeiros cidadãos do reino de Deus hoje, em nosso mundo atual? Boa leitura, Deus abençoe você e seja você uma bênção.